cada domingo que chega, eu fico mais feliz, porque eu tenho a oportunidade de encontrar os irmãos aqui. E para quem não sabe, nós estamos aqui com um grupo muito bom de irmãos, e para nós é uma grande alegria ter vocês, ver vocês sempre aqui, todos os domingos. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, e louvamos ao Senhor pela sua vida também, que está em casa, participando deste culto conosco. Ainda está cedinho, está frio, né, aqui na nossa região, e nós louvamos a Deus porque você também está participando conosco desta programação, desta celebração, deste culto. Então fique conosco até o final deste culto, porque este é o dia que fez o Senhor. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. É o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos cantar, bendizer. Todos os dias a gente deve fazer isso, né? Mas o domingo é aquele dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana. Nós devemos começá-lo com muita alegria. E nós aqui estamos na casa do Senhor. Você está em casa juntamente conosco ou em outro local. Você vai poder cultuar ao Senhor conosco. Compartilhe este culto, você que está em casa, para que outros irmãos, amigos possam também adorar ao Senhor juntamente conosco. Os domingos ainda continuamos agendando, de manhã e à noite, só nas quintas-feiras que nós não agendamos, mas participe conosco e compartilhe para que outras pessoas possam cultuar ao Senhor conosco. Eu tenho aqui em minhas mãos uma circular da Secretaria de Ação Social, que é o CRAS, né? E eles pedem para que a gente faça uma divulgação para os nossos amigos da terceira idade. E nós temos vários aqui em nossa igreja, né? Então, eles pedem que a gente faça essa divulgação. Eu vou estar lendo agora essa divulgação, e você que está em casa também ou em outro lugar vai poder ouvir, né? O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Rio Novo do Sul, convida para o retorno parcial de suas atividades para a terceira idade. E em parceria com a Secretaria de Saúde, irá promover o dia D, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, no ginásio municipal. Nesse dia será realizado o lançamento e o cadastramento para os projetos do programa da melhor idade. E haverá ônibus passando pelos bairros de Quarteirão, próximo à igreja, e São José, próximo à Escola Vital Lucas, às 8h30 da manhã. Então, os da terceira idade, o CRAS de nossa cidade, né, está aguardando você na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, no nosso ginásio. Então, nós já começamos dando este aviso, não é? De utilidade pública para todos os nossos irmãos, amigos que fazem parte dessa faixa etária, para que vocês possam estar comparecendo lá. Quero também congratular com a nossos irmãos, amigos, que estão fazendo mais um ano de vida no dia de hoje, e a nossa igreja se congratula com esses irmãos. Hoje nós temos o irmão Ézio Rordecoti, a irmã Maria Roseli Magro Dias e a irmã Arlinda da Silva de Souza. No dia 2, nós temos a Alice da Silva Nunes. No dia 3, o irmão Nicolau Pontes dos Santos. Está aqui conosco, né? Irmão Nicolau, né? Isso, parabéns desde já. Temos a irmã Miriam Nunes Vieira. No dia 5, nós temos a irmã Josélia da Silva e a irmã Renata Calenzani Gonçalves. E no dia 7, nós temos o irmão Ezequias Dias e a irmã Jordana Thompson dos Santos. Esses são os nossos irmãos que completam mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor possa, então, estar abençoando a todos eles e a nós também, né? Assim que chegarmos os nossos, ou se o seu já passou, agradeça ao Senhor por mais um ano de vida que Ele tem dado a cada um de nós. Eu falei ano passado, não sei se esse ano eu falei. Eu sempre falo, né? Que cada ano que o Senhor acrescenta para a gente é bênção. E nesse momento, então, que nós estamos, eu falo que é bênção sobre bênção, né? Nós agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida. Eu quero convidar os irmãos que aqui estão, você que está em casa, a lermos a palavra de Deus. Em Isaías 12, versículo 2. E você também que está em casa pode colocar no chat deste culto
os seus pedidos de oração, as suas graças recebidas, você também pode fazer isso. No momento de oração em que nós aqui estivermos orando, nós que aqui estamos, se você tem algum pedido, você terá a oportunidade de se colocar em pé para agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor também. Então não deixe de colocar no chat o seu pedido de oração. Vamos ler juntos, irmãos, o que está escrito em Isaías 12:2. Vamos ler? Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. Confiarei nele e não terei medo. É difícil, mas a gente precisa confiar, foi o que o Senhor nos diz, né? Deus é o meu Salvador, eu confiarei e não terei medo. Então vamos confiar em Deus e vamos ficar em pé, nós que aqui estamos, vamos louvar o nome de nosso Deus, cantando o hino de número 368 do cantor cristão, Confiança. É isso que nós precisamos ter em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos cantar? Só em ti confio, grande Salvador. Amém, irmãos? Amém. Mateus, capítulo 21,
No versículo 22, tem uma palavra para nós que diz assim: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se crerem, se você confiar nesse Salvador bendito. E eu creio e espero que todos nós confiemos e cremos e creiamos nesse Salvador bendito. Mas não vale a pena somente crer, né? Não é necessário somente crer. Pastora Dilson pregou isso semana passada. Até o inimigo crer e estremece, tem medo. A Bíblia nos diz isso. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Maior é o que está em nós. Sua fé, Jesus contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, que não há de obter. A resposta será tudo que sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, darei tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou. Quando vê que firme nele confiou e que da promessa não lhe duvidou, Jesus tem sua fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome do céu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus está contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se você tem algum pedido de oração ou alguma coisa, né, para colocar diante do Senhor, eu queria te colocar, te pedir a que você continue em pé nesse momento. Nós vamos orar enquanto o piano ainda vai estar tocando essa música, né? Nós estaremos orando. Quero convidar o pastor aqui à frente e nós vamos estar pedindo este momento de oração. Tiago nos diz que quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, não pode nem passar de longe o duvidar de Deus, porque aquele que duvida é como a onda do mar que é levada de um lado para o outro. E Tiago diz assim: não pense que pedindo a Deus com dúvida você vai receber alguma coisa. Então peça crendo que você vai receber.
tenha humildade para você se colocar diante do Todo-Poderoso. Tenha humildade para colocar a sua vida, o seu problema diante dele e esperar. Esperar a resposta dele. E peça a Deus humildade para que você esteja também preparado para receber a vontade dele, quando a vontade dele é provavelmente contrário à sua vontade. Deus sabe o que faz. Ele é perfeito em tudo. Ele quer que nós nos coloquemos diante dele com toda a humildade, esperando sempre a resposta dele, esperando, como diz o salmista no Salmo 40, esperando com paciência. E no tempo certo, no tempo de Deus, a resposta vem. Qual a resposta? Qual a resposta para o seu problema? Quais têm sido as respostas de Deus para as nossas orações? Sejam lá quais têm sido as respostas, cabe a cada um de nós esperarmos e pedirmos a Deus nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está querendo na nossa vida. Pode ser que este momento seja o momento da paciência, e a gente sofre muito quando espera, mas depois, diz um ditado popular, que depois da tempestade vem a bonança. Depois de tanto clamor, a bênção vem, e a gente precisa de acreditar. Quero agradecer pelos aniversariantes, em especial o irmão Nicolau está ali. Eu preguei no aniversário do irmão Nicolau, eu não sabia a idade dele agora, mas eu me lembro que eu orei por ele no aniversário de 74 anos. Lembra disso, irmão Nicolau? E hoje ele está completando, aliás, essa semana, 81 anos. Isso é bênção do Senhor. Ele pode falar tranquilamente as palavras de Davi: fui moço e agora sou velho. Nós estamos chegando lá. Para alguns aqui eu já sou também, mas é privilégio a gente poder chegar aqui. E agora, irmão Nicolau, um privilégio para o irmão, e nós vamos agradecer a Deus. Deus querido, nós estamos diante do Senhor e entendemos, meu Deus, que não tem lugar melhor do que estar na tua presença. Como diz o salmista, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Estamos agora diante do Senhor, agradecidos pelo privilégio que nós estamos tendo, porque quando olhamos para o mundo, para o contexto de vida que nós estamos levando, está na tua casa nessa manhã, nós podemos dizer que é um milagre do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a compreendermos que nós não estamos sozinhos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que com o Senhor sempre e sempre nós seremos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Ajuda-nos, ó Deus, para que durante esse dia possamos sentir poderosamente a presença do Senhor e que nós possamos sair da tua casa fortalecidos, meu Deus, pelo poder da tua palavra. Te agradecemos pelos aniversariantes dessa semana. Continue cuidando deles, meu Deus. Continue renovando as suas forças, os seus dias. Continue, meu Deus, concedendo saúde àqueles que a têm. Dê saúde, meu Deus, para aqueles que estão enfermos nessa hora. Visite cada enfermo e renove suas forças, a saúde pela tua misericórdia. Colocamos nas tuas mãos aquelas pessoas que estão aflitas,
É possível que nessa hora muitas pessoas estejam aflitas por diversos tipos de problemas. Que haja paz nesses corações, que haja alegria, meu Deus, que haja forças para aqueles que estão cansados, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que renova o nosso ânimo, é aquele que renova a nossa força, é aquele que nos dá essa palavra: seja forte, seja corajoso. Ó Deus, nos ajude a vivermos os nossos dias pela fé no Senhor, que em momento algum da nossa vida a nossa fé possa ser comprometida, a nossa fé possa diminuir, meu Deus, mas que cada vez mais nós estejamos com a nossa fé firmada no Senhor. É por Jesus Cristo que nós oramos agora, e é no nome de Jesus que eu quero colocar cada vida que está aqui agora nas Tuas mãos, bem como essas pessoas que estão participando deste culto também, em tantos outros lugares. Cuide de cada um de nós, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós estaremos cantando mais um hino. E nesse momento, se você trouxe o seu dízimo ou sua oferta, você pode aproveitar esse momento para poder trazer aqui aos nossos gasofilácios, né? Na minha direita e à minha esquerda também. Louvamos a Deus pela vida do irmão Marcos, né? Já vi agora no chat. Está lá na cidade de... Esqueci o nome da cidade, né? Está lá no Rio Grande do Sul. Está participando do culto com a gente, né? Então nós louvamos ao Senhor pela vida, que o Senhor te abençoe aí pelas estradas afora, e os nossos irmãos e amigos caminhoneiros também. Nós estamos passando por uma instabilidade na internet, no nosso provedor. Então você que está em casa, talvez você tenha alguma dificuldade em participar conosco, mas vamos caminhando, né? Algumas falhas, algumas quedas, mas nós vamos continuando com o nosso culto. Vamos cantar o hino de número 366 em Nada Ponho Minha Fé, firmeza, senão na graça de Jesus. Sangue do bom Redentor, a minha fé
firmados no Senhor. A nossa oração aqui, todos nós tenhamos a nossa fé firmada em Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, você que tem Bíblia, Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 35, que diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então disse ele: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-te. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Vamos pensar um pouco nesse texto. E estudando esse texto, eu escolhi para essa manhã o tema Não ria. E eu pensei também na profundidade dessa palavra, porque ela é um pouco estranha. Não ria. Ora, o que a Bíblia nos fala sobre o trabalho de Jesus é que ele veio aqui justamente para nos trazer a alegria. O profeta Isaías diz para nós que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Essa paz, essa alegria é o que ele quer trazer dentro de nós. A propósito, o Salmo de número 50, Salmo 150, Salmo 100, diz assim: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria. E o nosso tema é não ria. Parece um tanto contraditório, mas nós vamos perceber que realmente não é. Pedro, Pedro e Paulo, eles vão falar de alguma coisa, porque Jesus veio trazer para nós também uma coisa importante. Eu estava me esquecendo. Jesus vai trazer para nós a liberdade. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que tem a ver isso aí, pastor, com essa palavra, ou esse tema? Não ria. Você tem a liberdade. Nós temos a liberdade. E Paulo, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, Pedro e Paulo, eles vão falar um pouco dessa liberdade. E aí Pedro, 1 Pedro 2,16 vai dizer assim: como livres que sois,
não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Cuidado com a sua liberdade. Você tem liberdade para rir? Tem. Tem liberdade para chorar? Tem. O livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, diz que há tempo para tudo. Pedro, então, ele vai falar: como livres que sois, não usando, todavia, da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Paulo vai falar para nós em Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então a gente tem liberdade, o negócio é saber como que nós vamos lidar com essa liberdade. E aí nós temos que ter cuidado para nós não passarmos do limite. Cada um de nós temos um limite, até para a gente rir. E aí a gente vai ver dentro desse texto, que nós vamos ter essa liberdade. Paulo fala: cuidado com a liberdade que você tem, olha o que você está fazendo. E essa palavra liberdade, ela não pode, você tem um limite, você não pode transgredir o limite. Transgredir o limite significa, aliás, é o significado da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo, transgredir a lei de Deus, passar por cima da lei de Deus, passar por cima daquilo que Deus estabelece para nós. Nós não podemos passar do limite. E aí, a gente olhando, ou quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar exatamente isso. Jesus, ele já tinha ouvido de Jairo. Jesus, eu não li todo o texto aqui, só essa parte. Jesus tinha ouvido de Jairo que a filha de Jairo estava enferma. E a gente conhece a história quando diz a Bíblia que Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo, porque o estado dela era realmente muito delicado. E ele estava caminhando, e vem aquela mulher então com fluxo de sangue. Ela toca na veste de Jesus, ela é curada. Jesus para naquela caminhada, e ele conversa, quer saber quem o tocou e tal, e vai gastar um tempo. E o texto que eu li vai falar do momento quando Jesus estava falando, conversando ali com a mulher do fluxo de sangue, e naquela hora chegam pessoas da casa de Jairo. E aí eu comecei a estudar esse texto mais uma vez e comecei a pensar: essas pessoas que vieram sabiam que Jairo ia procurar Jesus. Até então elas estavam lá esperando Jesus chegar. Até então elas estavam esperando Jesus chegar e realizar a cura. Até então elas estavam esperando a manifestação do poder de Jesus. Até então. Mas o texto diz que agora, quando essas pessoas vieram e chegaram perto de Jesus, porque Jairo estava perto de Jesus, diz a Bíblia que aquelas pessoas disseram para Jairo: não precisa mais de importunar o mestre, pode esquecer, porque aquela esperança, ou a esperança de que o milagre fosse realizado na vida da menina, já acabou a esperança. Não precisa de importunar mais o mestre, porque para a sua filha Jairo ainda, não existe mais nenhuma saída. E diz a Bíblia que naquela hora Jesus fez como... Jesus é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele não tem que se adequar, ou Ele não tem que se entristecer por causa das nossas palavras. Ele é aquele que Ele mesmo declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, enquanto aquelas pessoas diziam para Jairo: não importune mais o mestre, porque ele já não tem jeito. Pode ser que diante de um problema que você está vivendo, alguém diga para você: esqueça, isso não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai conseguir vitória sobre isso, você tem que se conformar com isso.
quiseram passar essa mensagem para Jairo e disseram: Jairo, esqueça, querido, não tem mais jeito, porque a sua filha já não tem mais vida. E aí diz a Bíblia que Jesus falou para Jairo: Jairo, não temas, simplesmente creia. Não diz a Bíblia que Jairo, ele questionou alguma coisa com Jesus. Não diz a Bíblia que Jairo reclamou com Jesus. Como? Eu estava já há algum tempo, eu te procurei, o senhor parou com essa mulher ainda. Não diz a Bíblia que Jairo reclamou. Diante da palavra de Jesus, não creia, não temas, creia somente. O que Jairo entendeu naquela hora é que ele precisava de crer, independente da situação. Independente da situação, nós precisamos de crer. Saber que Deus, como diz Aline Barros em um dos seus hinos, Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o ser humano, para cada um de nós, se é possível para Deus. Logicamente, eu falei alguns momentos atrás, a gente tem que pedir a Deus que Ele faça sempre a vontade dEle. Porque a vontade dEle nem sempre é a nossa vontade. Mas nós não podemos desistir. Nós vamos pedir até o fim. A esperança tem que ser verdadeiramente a última que morre. E aqui diz a Bíblia que Jairo, ele creu, porque ele caminhou com Jesus até a sua casa. E a Bíblia diz que chegando ali, quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele diz assim o texto: então entrou ele e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir. Na minha tradução, na outra tradução que foi lida agora, eles começaram a caçoar de Jesus. Na NVI, está dizendo exatamente assim: mas todos começaram a rir. Começaram a rir de Jesus naquele momento. Você já passou por essa experiência de chegar para alguém, a pessoa está rindo, e aí eu já ouvi muito isso, já ouvi algumas vezes: você está rindo de mim ou rindo para mim? Já passaram por isso? Ali eles estavam rindo, o texto é muito claro, começaram a rir de Jesus. Esse riso era o riso do deboche. Esse riso era o riso da incredulidade. Esse riso era o riso da falta de respeito com Jesus. E é esse tipo de riso que eu estou me referindo quando eu coloquei no nosso tema: não ria, não duvide do poder de Deus. Muitas pessoas vivem duvidando do poder de Deus, rindo de Deus. Diz a Bíblia que naquela hora, Jesus, olhando aquelas pessoas ali, e ele percebeu tanta incredulidade naqueles corações, tanta dureza, e eles riam, e aquilo ali significava um tipo de escárnio, zombaria mesmo. Escárnio como Jesus sofreu lá no Calvário. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E o povo escarnecia de Jesus. E ali dentro da casa de Jairo, pessoas que precisavam de um milagre, pessoas que poderiam experimentar na vida daquela criança o milagre de Deus, eles iam ver aquele milagre. Diz a Bíblia que eles simplesmente escarneciam de Jesus. E aí, olho para esse texto e olho uma palavra muito bonita do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um comentarista da Bíblia, aliás, um grande comentarista da Bíblia, e ele fala alguma coisa importante daquele riso daquelas pessoas ali na casa de Jairo. Os que estavam, e ele diz assim: os que estavam na casa riram de Jesus.
nada sabiam do Deus vivo, por isso riram, o riso da descrença. Não conheciam Deus. É possível que muitas pessoas que hoje não conheçam a Deus também riam. Você não sabe quem é Deus e o que Deus pode fazer na sua vida. É possível que você ria e diga: eu não acredito que haja esperança. Pastor Hernandes ainda diz: mas Jesus, olha que coisa interessante que ele falou. Mas Jesus entra na risada e expulsa aquela risada diante do coral da morte. E Jesus ergue-se, o solo da ressurreição, tomando-a pela mão, disse: Talita come, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te imediatamente. E ele diz ainda: a menina se levantou e pôs-se a andar. Assim Jesus estava demonstrando a ela não apenas o seu poder, mas também a sua simpatia, o seu amor. Jesus não usou nenhum encantamento, nem palavra mágica. Só com sua palavra de autoridade, sem uma luta ofegante, sem meios, nem métodos, se impõe à morte. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva. Coisa linda. Coisa linda, porque muitas coisas, muitos planos estão mortos na nossa vida. Muitas coisas que nós planejamos parece que morreram, acabaram. Eu olho para esse texto, olho para essa palavra aqui do pastor Hernandes e caminho com a minha mente lá para o capítulo 37 do livro de Ezequiel, quando Ezequiel foi levado por Deus numa visão e ele viu ali o vale de ossos secos. E ali diz a Bíblia que os ossos estavam sequíssimos e Deus explica: Ezequiel, esses ossos sequíssimos que estão aí agora, esses ossos, eles representam a casa de Israel, representam o meu povo. Eles estão dizendo: pereceu a nossa esperança, nada mais pode ser feito. Diga a eles, diga a esses ossos, que se unam e se levantem. E Deus começou Ezequiel começou a profetizar e um rebuliço aconteceu, uma maravilha aconteceu, o poder de Deus aconteceu, a esperança começou a voltar. E agora diante, diz pastor Hernandes, diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva da sua fronte altiva, dobra os seus joelhos e prostra-se vencida perante o Criador. Para Jesus não tem causa perdida, não tem. Para Jesus não existe nenhuma causa perdida. Ele sabe de tudo e Ele pode tudo. Paulo, o apóstolo, ele ficou muito impressionado, é verdade. Paulo ficou muito impressionado com a morte de Estevão. Como que aquele homem pode ceder? Como que aquele homem pode deixar que as pessoas o matassem ali com pedradas? Como que aquele homem foi fiel? E Paulo vai entender depois que valia realmente a pena servir ao Senhor e que o Senhor daria, como deu, porque o fato de Estevão ter sido apedrejado até a morte não diz que Estevão foi ali. Em lugar nenhum, em comentário algum da Bíblia, você vai ver que Estevão naquela hora foi derrotado. Pelo contrário, naquela hora, no finalzinho da vida de Estevão, olha a vitória do homem. Ele diz: eis que vejo o céu aberto. Isso é vitória. Eis que vejo o céu aberto. Estevão sofreu o que sofreu, aguentou firme. E isso aí é fé hoje. Como nós cantamos aqui, sua fé Jesus contemplará. A fé de Estevão foi contemplada. Voltando agora para o nosso o comentário que nós estamos lendo ali, aqui. Para Jesus então não há causa perdida. Ele dá vista aos cegos. Talvez você esteja cego, não fisicamente, mas do ponto de vista espiritual, você já não consiga ver tanta coisa. A fé
Segundo o escritor da carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aqui a gente entra nessa palavra. Ele dá vista aos cegos. Ele levanta os paralíticos. Quantas pessoas que estão caídas, do ponto de vista espiritual, quantas pessoas que estão, parece que aleijadas, não conseguem caminhar, não conseguem se levantar. Jesus é aquele que manda, aquele que ordena: levanta-te, erga os olhos. Jesus purifica os leprosos. Tanto problema hoje, tantos problemas que nós encontramos. E diz a Bíblia que Jesus, ele vai purificar o leproso, ele vai trazer, por exemplo, dentro dos nossos lares, quantos lares que estão contaminados com tanto problema. Jesus é aquele que pode entrar dentro do nosso lar e resolver os problemas. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está querendo entrar dentro do nosso lar, está querendo entrar dentro das nossas vidas e modificando cada um de nós. Ele vai modificar a estrutura do nosso lar. Ele liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. Quebra a cadeia dos cativos. Quantas pessoas que hoje estão vivendo acorrentadas, aprisionadas, estão vivendo escravizadas pelo diabo. Quantas pessoas? É muita gente que está sendo hoje escravo do diabo. E o diabo vai fazendo a festa, ele vai destruindo as pessoas. Eu olho para o capítulo 5 do livro de Marcos. Aliás, é o mesmo capítulo. E a gente vai encontrar ali a história do endemoniado de Gadara. Como que aquele homem sofreu? Ele estava sendo escravizado pelo diabo. O diabo o destruía. Diz a Bíblia que aquele homem gritava. Ele gritava a noite inteira, andando pelo cemitério, gritando, chorando, desesperado. E ele destruía. Diz a Bíblia que ele pegava cacos de pedra e passava sobre o corpo. Ele estava destruindo o seu próprio corpo. O diabo leva as pessoas a se destruírem, a se matarem aos poucos. E nós estamos diante de uma palavra onde as pessoas estavam rindo do poder de Jesus. Não ria, não zombe, não esteja diante de Deus, não use da incredulidade. Use a sua fé para você adorar a Deus. E ainda nós encontramos, nesse comentário de Hernandes, hoje ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Na verdade aqui ele está citando uma palavra dita pelo apóstolo Paulo. Jesus, hoje ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Diz a Bíblia que Paulo fala sobre isso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo coloca ali para nós é que Jesus, ele pode mudar toda a nossa vida. Ele prova o seu amor, ele prova que nos ama. Jesus estava provando que amava aquela menina, mas que amava aquelas pessoas também. O problema é que elas não puderam desfrutar do amor de Deus por causa da incredulidade. Muitas pessoas hoje vivem assim, sem desfrutar do que Deus tem para elas, por causa da incredulidade. Elas acham que não vão conseguir, elas acham que já são derrotadas, que já foi decretado o fracasso. O que a Bíblia declara para nós é aquilo que Paulo coloca para os coríntios. Ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sejam firmes, não deixe a sua fé ser abalada. Pastor, mas a experiência, a prova que eu estou passando é enorme. Maior do que a sua prova é Deus, e muito maior. Aquelas pessoas estavam ali, o problema era grande. A menina tinha morrido, e daí? E daí? A menina estava diante daquele que disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. É diante desse que declarou, eu sou a ressurreição e a vida, que todos nós estamos aqui agora nessa manhã, amém? É diante desse, do Todo-Poderoso que nós estamos. E eu não posso viver diante do Todo-Poderoso com medo, ou dominado pelo fracasso, ou dominado por sentimento derrotista de jeito nenhum. As pessoas riam dele. Ele arranca um ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu. Quantas pessoas que saíram das drogas, quantas pessoas que saíram da cadeia, quantos criminosos que se converteram ao Senhor, quantos que estão pregando a palavra hoje, quantos que pregam a palavra hoje, que passaram a vida, parece que passaram, comeram o pão que o diabo amassou, hoje estão comendo o pão do céu, se alimentando do pão do céu, estão dando de alimento, quantos que passaram pelas experiências amargas da vida. É isso que Deus faz. Como eu falava ontem para uma pessoa do livro de Filipenses, eu estou cada vez mais apaixonado pelo que aquele homem escreve. E ele escreve esse livro, para que serve Deus? Deus serve para isso daí, para chegar e arrancar uma pessoa lá das garras do diabo e fazer dele um instrumento de Deus. Sabe quem declarou essa palavra? Porque somos embaixadores, como se Deus rogasse através de nós. Deus fala através de nós. Quem disse isso? Somos embaixadores da parte de Deus. Quem falou isso foi Paulo. Paulo não era um mensageiro de Deus, era alguém que perseguia a igreja, era alguém incrédulo, mas que foi transformado poderosamente e passou a ser alguém que pôde chegar em algum momento da vida. Gálatas 6:7, Paulo vai dizer assim, de agora em diante, ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu combati, disse Paulo, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Em momento algum eu desprezei o meu Deus. Quanto que aquele homem sofreu, quanto que ele sofreu, quantas experiências que ele passou. Ele não riu de Deus em momento algum. Mas a Bíblia nos traz, no capítulo 6, do livro de Daniel, observem o que aconteceu e o que é registrado no livro de Daniel, capítulo 6, de 16 em diante. Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Porém disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Colocaram Daniel dentro da cova dos leões. Eu imagino a festa que estava sendo realizada ali, alegria por terem jogado Daniel dentro da cova dos leões. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei não estava zombando aqui. Ele já tinha parado de zombar. Os outros é que estavam ainda festejando. Eu sei lá que tipo de... É lógico que essas pessoas, elas não serviam a Deus. Como eu disse antes, não conheciam a Deus. Por isso, elas estavam ali. E aí, quando o rei perguntou, Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo?
Eu não sei se houve ali naquela hora um tempinho para Daniel responder. Não sei se foi de imediato. Tem hora que você faz uma pergunta, a pessoa pensa. A Bíblia não fala o tempo que Daniel demorou para responder. Só diz a Bíblia que Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Esses homens, eles estavam afrontando, presta atenção, não estava afrontando Daniel não, queridos. Eles estavam afrontando o Deus de Daniel. E aí, eles estavam zombando do Deus de Daniel. Será que o Deus de Daniel... É como se eles estivessem ali também rindo do Deus de Daniel. Eu digo, não ria do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus eterno, é o Todo-Poderoso. Não ria, creia nele. A Bíblia nos diz também, eu não vou ler todo o texto agora, mas capítulo 18 do livro de Gênesis, vai falar do momento quando o anjo vai falar com Abraão. Abraão, Sara, a sua mulher, aliás, eu preciso de ler esse texto aqui sim. A partir do verso número 9, do capítulo 18 de Gênesis, lemos assim: então eles perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Respondeu Abraão, ela está na barraca. Um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás deles, na entrada da barraca, escutando a conversa. O anjo conversando ali com Abraão e Sara estava ouvindo a conversa. E a conversa dizia o quê? Outra vez, e nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava ouvindo ali, escondida. E aí, diz a Bíblia, Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. E por isso, riu por dentro. Ela achou graça daquilo que Deus falou, ou que o anjo falou em nome de Deus, que ela daria luz a um filho. Esse achar graça aqui, na verdade ela zombou daquela palavra, ela riu daquela palavra, ela desacreditou. Porque observem bem, diz o texto, por isso ela riu por dentro de si e pensou, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? O que é que Deus tem na cabeça para mandar esse camarada falar que eu vou ser mãe? O que é que Deus tem na cabeça para falar que Abraão vai ser pai? Deus não tem na cabeça, Deus é por essência o Todo-Poderoso. É pela palavra de Jesus que o mar furioso o obedeceu. Foi pela palavra de Jesus que Lázaro saiu depois de 4 dias dentro de uma cova. Foi pela palavra de Jesus que tantos milagres aconteceram. O que Deus não tinha na cabeça, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha falado para Abraão há algum tempo, no começo da vida, do relacionamento dele com Abraão. Deus disse para Abraão, anda na minha presença. Aliás, Deus declara assim, eu sou Deus
Todo-Poderoso. Abraão sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Abraão não riu. Sara ainda não compreendia quem era Deus e o poder dele. Abraão vai ser conhecido como pai da fé por causa disso. Ele creu. Ele podia falar: Senhor, espera aí, o que é isso? Ele poderia falar como Sara. Mas tinha uma coisa que ele carregava dentro do coração: temor a Deus. Porque se vocês se lembram bem, Deus disse para Abraão logo no começo: você vai deixar a sua casa, a sua parentela e vai para onde? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Nada feito, eu não vou sair daqui. Vamos supor que, claro que não aconteceu isso, mas vamos pensar que Abraão, peraí, eu vou para um lugar, eu vou deixar todo o meu conforto, eu vou deixar tudo que eu tenho para um lugar que eu não sei onde é. Ele não falou nada, ele simplesmente foi, porque a fé vai te levar a obedecer a Deus, não questionar Deus. Deus não tem que dar explicações para nós. Ele faz e nós precisamos de agradecer e aceitar aquilo que Ele faz. Então diz a Bíblia que naquela hora Sara, ela disse: mas como é que pode? Eu e meu velho Abraão já passamos disso daí. E ela riu: como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu Senhor estamos velhos? Eu olho para esse texto de uma maneira meia, e eu penso, é problema dela se ela não quis acreditar. Não é porque você não acredita que as coisas não vão acontecer. Não é. É por isso, presta atenção, é por isso, eu vou repetir, não é porque você não acredita que as coisas não vão acontecer. E eu vou te provar do ponto de vista bíblico. Eu citei Ezequiel 37, só o verso 11, falando da visão do vale de ossos secos. O povo estava lá desanimado e eles já diziam: pereceu a nossa esperança, estamos destruídos, estamos derrotados, não tem mais o que fazer. Então naquela hora Deus promete para Ezequiel: eu vou levar o meu povo novamente para Sião. E o povo não estava acreditando que eles iam voltar para Jerusalém. Não tem problema. Não tem problema. Eles estavam ali e Deus sabia também da limitação deles. E eles não estavam acreditando, mas a palavra foi dada. E Ezequiel começou a trabalhar com o povo. Mas quando você pega lá o Salmo 126, não havia nenhuma esperança mais, nenhuma. O capítulo 37 fala que não havia nenhuma esperança. E o Deus olha para aquelas pessoas desesperançosas e faz eles viverem uma experiência. E o salmista lá no Salmo 126 vai dizer exatamente assim: quando o Senhor trouxe lá do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonhando. Parecia um sonho. Não era sonho, era a realidade do milagre pelo poder do Todo-Poderoso. Ele disse que eles voltariam. Mesmo que eles não acreditassem, Deus realizou. Deus realizou aquele milagre. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, parecia que a gente estava sonhando. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Já aconteceram muitas coisas que a gente nem imagina. Você começa a pensar. Por exemplo, quando eu começo a pensar na minha vida, os meus primeiros dias, tudo que eu passei e chegar aqui hoje. Quando você começa a pensar na sua vida, tanta experiência que você passou. Pastor, eu tenho passado lutas e lutas e lutas. Quantas pessoas falam, eu tenho passado lutas e lutas, muitas lutas. Eu só consigo olhar de uma maneira. Em
todas as lutas que você passou, hoje você pode levantar a sua voz e declarar: mas em todas as minhas lutas, eu cheguei aqui com a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu chego no momento da minha vida agora e entendo que em todas as minhas lutas, e eu creio que você pode entender assim também, em todas as suas lutas, você chegou até aqui, em todas as suas lutas, você e eu somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Então não ria, querido. Se a coisa está difícil, se a prova está muito grande, não ria, não zombe, não despreze o poder de Deus. Viva pela fé. Aquelas pessoas na casa de Jairo, elas não estavam vivendo pela fé, elas estavam vivendo como incrédulas. E eu te digo, em todas as nossas lutas, em todas as minhas lutas, pela fé eu posso cantar. Pela fé eu posso erguer minha voz. Pela fé você pode cantar. Pela fé você pode se levantar diante de Deus. Pela fé você não precisa de ficar prostrado. Eu estou aqui vivendo um momento de derrota, pastor. Deus pode reverter a sua situação, se você puder crer. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar esse hino pela fé. Sua alma, adore ao Senhor neste momento.
não tem muralha que possa ficar em pé diante de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos conta a história de um homem de guerra, violento, experimentado em guerras. E ele foi lutar contra alguém fisicamente bem pequeno. E esse homem de guerra, ele estava com todo o seu armamento, espada, escudo e todo o equipamento. Na verdade, era uma armadura. E o pequeno, 5 pedrinhas no embornal e alguma coisa parecida com uma seta. E o grande olhou para o pequeno e disse: eu vou picar o seu corpo e vou jogar para os abutres. E ele zombava porque o pequeno não tinha fisicamente nenhuma condição. Era alguém indefeso com algumas pedrinhas. Diz a Bíblia que o grande, o gigante, chamado Golias, era como uma muralha. Imagino Golias olhando para Davi, rindo de Davi. Rir naquela hora de Davi significava rir do Deus de Davi. Não ria. Imagina Davi, em outras palavras, olhando para Golias e dizendo: não ria do meu Deus, não ria de mim, porque é o meu Deus que me protege. E naquela hora que Golias estava ali insultando Davi, Davi olhou firme para ele e disse: eu vou te vencer. Você não sabe o que é fé, mas eu sei o que é fé, e eu vou te vencer em nome do Senhor. Queridos, todos nós temos os nossos gigantes, as nossas muralhas. Muralha nenhuma vai ficar de pé diante do Todo-Poderoso. Ó Deus, perdemos tanto, meu Deus. Perdemos tantas oportunidades de vencermos as batalhas da vida, porque às vezes a incredulidade toma conta de nós. Nos ajude, meu Deus, a vivermos realmente pela fé. Como cantamos aqui, pela fé posso cantar, pela fé nós podemos tudo, como disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa força não está em nós, meu Deus. A nossa força não está no nosso físico. A nossa força está dentro do nosso coração e é o Senhor. E Paulo, quando teve a experiência, quando ele entendeu o que era ter Jesus no coração como Senhor e Salvador e protetor da sua vida, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos a olharmos para o Senhor com os olhos da fé, para que em momento algum, para que em prova alguma, venhamos a agir como Sara, que riu desacreditando no teu poder. Ó Deus, eu creio que muitas vitórias, muitas maravilhas o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós. Que possamos, ó Deus, nos dobrar diante do Senhor, possamos nos humilhar diante do Senhor, possamos entender as palavras registradas ali no livro das crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ó Deus, eu creio que nessa hora a tua palavra se cumpre, e agora estarão abertos os meus olhos, disse o Senhor, a oração que se fizer nesse lugar.
que pela tua graça, que pela tua misericórdia, possamos viver os nossos dias na total dependência do Senhor. É por Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos encerrando este culto, né, essa celebração de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo a presença dos irmãos aqui conosco e agradecendo a você que está em casa também. Porém, nós não transmitimos este culto. Na metade dele nós tivemos um problema, como eu disse, e ele está sendo gravado e você pode avisar a outras pessoas, né, que esse culto será lançado nas redes sociais de nossa igreja. Então, você vai estar vendo depois, né? Então, não está sendo ao vivo agora. Mas nós louvamos ao Senhor e esperamos estar aqui mais uma vez logo mais, aqueles que marcaram a sua estada conosco, que você possa vir à casa de Deus logo mais à noite. Que o Senhor a todos nos abençoe, que leve-nos em paz para os nossos lares, nós que aqui estamos, e você fica com Deus também, onde quer que você esteja em casa. Deus nos abençoe, boa tarde a todos nós.